Antigo Testamento, livro histórico de Josué, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, contexto da palavra, entrada na terra prometida. Versículo 1. Josué levantou-se de madrugada e partiu de Sitim, junto com todos os israelitas, e chegaram ao Jordão, e aí pernoitaram, ficaram de noite, antes de atravessar. Versículo 2. 3 dias depois, ou 2 dias depois, os oficiais passaram pelo acampamento. O versículo 2. 3 dias depois, os oficiais passaram pelo acampamento. Versículo 3. Dando essa ordem ao povo: quando vocês virem a arca da aliança de Javé, seu Deus, e o sacerdote levita que leva, deixe o lugar em que estão e comecem a segui-la. Versículo 4. Mas conserve sempre a distância de mais ou menos 1000 metros entre vocês e a arca. Mantenha-se a distância para ver o caminho que deverão seguir, porque vocês nunca passarão por eles. Versículo 4 mais uma vez. Mas conserve sempre a distância de mais ou menos 1000 metros entre vocês e a arca. Mantenha-se a distância para ver o caminho que deverão seguir, porque vocês nunca passarão por este caminho. Versículo 5. Josué ordenou ao povo: purifiquem-se, porque amanhã Javé realizará maravilha no meio de vocês. Versículo 6. Ao sacerdote Josué ordenou: levem a arca da aliança e atravessa na frente do povo. E eles levaram a arca e foram na frente do povo. Versículo 7. Javé disse a Josué: hoje eu vou começar a agradecer você aos olhos de todo Israel, para que saiba que eu estou com você, assim como estive com Moisés. Versículo 8. Enquanto você, Josué, ordena ao sacerdote que leva a arca da aliança, ao chegar à beira da água do Jordão, fique parado aí. Versículo 9. Josué disse então aos israelitas: aproxima-se para ouvir as palavras de Javé, seu Deus. Versículo 10. E continuou: com isto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, que expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, e os gergeseus, e os amorreus, e os jebuseus. Versículo 11. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão, na frente de vocês. Versículo 12. Agora, portanto, escolha 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Versículo 13. Quando a sola dos pés do sacerdote que leva a arca de Javé, o Senhor de toda a terra, tocar a água do Jordão, a água do Jordão ficará cortada. A água que vem de cima ficará parada num só monte. O versículo 13, mais uma vez.
Quando a sola dos pés dos sacerdotes que levam a arca de Javé, o Senhor de toda a terra tocará a água do Jordão. A água do Jordão ficará cortada. A água que vem de cima ficará parada num só monte. Versículo 14. Quando o povo deixou as tendas para atravessar o Jordão, o sacerdote que levava a arca da aliança caminhava na frente do povo. Versículo 15. Chegando ao Jordão, quando o sacerdote que levava a arca molharam os pés na beira da água, pois o Jordão transbordava sobre as margens durante o tempo da ceifa. Versículo 16. As águas que vinha de cima parou, levantando-se num só monte, bem longe, e ainda anda a cidade que fica ao lado da Sartã, e a água que descia ao mar da Araba, o mar morto, e escoou totalmente, de modo que o povo pôde atravessar diante de Jericó. Versículo 17 para terminar. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança de Javé ficaram parados no leito seco no meio do Jordão, enquanto todo Israel atravessava a pé enxuto, até que todos acabaram de atravessar o rio Jordão numa terra seca. As águas do Jordão se tornou num montão na parte de cima, e na parte de baixo se secaram. E o povo de Israel atravessou no fundo do rio Jordão, no seco da banda de lá. Este foi o livro de Josué, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. O comentário do capítulo 3, do versículo 4, do versículo 3 ao versículo 4, está escrito assim: os pormenores dessa travessia do Rio Jordão, também uma celebração litúrgica, a presença da arca, o sacerdote distancia a purificação, a travessia e forma de procissão. E talvez tenhamos que uma liturgia com que o povo celebrava a entrada da terra prometida. Do capítulo 3 de Josué, do versículo 1 e versículo 17, para terminar, a arca é o sacramento da presença do Deus libertador, que caminha à frente do seu povo, conduzindo para a terra prometida. Toda a etapa do deserto se coloca entre dois milagres semelhantes à travessia do Mar Vermelho, a pé, enxuto. Em livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 22, e no capítulo 15, versículo 19. Passando da escravidão para a liberdade, e a travessia do rio Jordão, e também a pé enxuto, entrando na terra dada por Deus para a construção de uma nova vida, de uma vida nova. Este foi o comentário do capítulo 3 de Josué. O livro de Josué significa histórico, daquilo que passou na lei de Moisés. Que o Pai eterno, Criador do céu e da terra, de Abraão, Isaque e Jacó,
Abençoa todos nós com saúde, livra todos nós de todos os mal. Dá sabedoria e entendimento para entender a palavra de Deus do jeito que está escrito e também para que nós tenhamos graça e força para obedecer a palavra dele do jeito que está escrito. Boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai Eterno e se Ele quiser. Shalom para todos.